Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do artigo 5º e dos seus incisos. Antes, no entanto, um breve resumo, para falar que na aula passada nós verificamos os aspectos relacionados basicamente ao direito de privacidade. Falamos dos conceitos principais e trouxemos as ideias de que a gravação clandestina é permitida em alguns assuntos. Falamos também da cláusula de reserva de jurisdição, que são situações onde o Poder Judiciário é o único habilitado a proferir a primeira e última palavra sobre aquele assunto. E trouxemos também os requisitos lá, investigação criminal, fundada suspeita e ordem judicial. Falamos que dentro da cláusula de reserva de jurisdição está contido, por exemplo, a inviolabilidade domiciliar, tema da nossa aula de hoje, a interceptação telefônica, a quebra de sigilo processual, por exemplo. Assim, já podemos iniciar a nossa aula de hoje e tratarmos do 11º inciso, do inciso 11 do artigo 5º, no nosso 24º encontro. Vamos verificar então o texto desse inciso. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Veja que desse inciso nós podemos extrair diversas informações. Primeiro, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e que ninguém nela pode entrar, sem o consentimento do morador ou em determinadas situações, como em caso de desastre ou de flagrante delito. Vamos verificar então os aspectos principais desse inciso, as informações que os senhores devem levar para os concursos públicos. Primeira informação, conceito de casa. Como eu devo considerar o conceito de casa no concurso público? O conceito de casa deve ser o mais amplo possível, abrangendo todo e qualquer espaço habitado e em locais onde é exercida atividade de índole profissional. Observem a importância. A casa abrange todo o espaço habitado e também onde é exercida a atividade profissional. Isso está ligado, por exemplo, à autorização que antes havia das autoridades fazendárias de ingressar sem ordem judicial, por exemplo, em determinadas empresas. Hoje, em razão dessa interpretação e da cláusula de reserva de jurisdição, não é possível, as autoridades fazendárias não têm mais esse direito. Porque, além da cláusula de reserva de jurisdição, é considerado dentro do conceito de casa o local onde é exercida a atividade de índole profissional. Continuando, em que situações é possível ingressar? É possível haver o rompimento dessa inviolabilidade domiciliar? Primeira delas, consentimento do morador. O morador consentiu, não há problema ao rompimento dessa inviolabilidade, já que ele permitiu o ingresso da pessoa. Ainda, flagrante delito. Em situações de flagrante, não há óbice ao rompimento dessa inviolabilidade. Em caso de desastre, também não haverá nenhum óbice. Para prestar socorro, também não haverá óbice a essa inviolabilidade. E, por fim, durante o dia, para o cumprimento de mandado judicial. Observem o que nós estamos falando. A regra é a inviolabilidade domiciliar. No entanto, nós trouxemos ao senhor 5 situações onde é possível o rompimento da inviolabilidade domiciliar sem que isso configure, por exemplo, abuso de autoridade. Professor, eu tenho que memorizar essas 5 situações? Sim. Primeiro, porque elas estão contidas dentro do texto do inciso. E segundo, porque elas são muito importantes para se discutir a inviolabilidade domiciliar. Ainda, nós falamos que uma das hipóteses de rompimento da inviolabilidade domiciliar é na hipótese de cumprimento de mandado judicial e que isso deveria ocorrer durante o dia. Surge a necessidade, então, de entendermos qual o critério para definir dia. E aí nós temos 3 situações. Primeiro, critério cronológico temporal. Através desse critério, considera-se dia o período que compreende entre as 6 horas da manhã e as 18 horas daquele mesmo dia. Para o critério cronológico temporal, dia é o período que compreende das 6 horas da manhã até às 18 horas. No entanto, existe um outro critério, também muito importante,
critério físico-astronômico. E esse critério vai da aurora ao crepúsculo. É isso mesmo, da aurora ao crepúsculo, do nascer do sol até o pôr do sol. É um outro critério utilizado para que se possa definir o conceito de dia. Existe, por fim, um terceiro critério que conjuga os dois critérios anteriores e, por isso, deve ser considerado o mais correto. Ele considera os dois critérios para que você possa definir o conceito de dia. Dentro dessa ideia, nós teremos o seguinte raciocínio. Vamos imaginar que são 6 horas da manhã e o sol ainda não nasceu. Através do critério misto, deveria-se aguardar o sol nascer para que nós estivéssemos falando da ideia de dia. Esse é o critério misto. Da mesma forma, se o sol nasceu antes das 6 horas da manhã, deveria se esperar dar 6 horas da manhã para que se fosse considerado o início do dia. Então, recapitulando, 2 exemplos para que vocês entendam o critério misto. Primeiro, sol nasceu às 5h30, ainda não são 6 horas, deve-se aguardar das 6 horas da manhã para que possa, por exemplo, ingressar na casa para o cumprimento de mandado judicial. Já são 6h30 e o sol ainda não nasceu, deve-se esperar o nascer do sol para se considerar o início do dia e, portanto, permitir o cumprimento legal do mandado judicial sem que haja abuso de autoridade. Essa é a ideia do critério misto, a conjugação do critério cronológico-temporal com o critério físico-astronômico. Se vocês levarem essas ideias para a prova, certamente o examinador vai entender que você tem um grande conhecimento sobre as ideias, sobre os temas discutidos, sobre a inviolabilidade domiciliar. Diante disso, se avizinha uma pergunta importante. Professor, vamos imaginar que a Polícia Civil estivesse cumprindo o mandado e o cumprimento desse mandado se iniciou às 5 horas da tarde. No entanto, ele se estendeu até às 11 horas da noite. Os atos realizados após as 18 horas são considerados válidos? Sim, são considerados válidos, pois o início do cumprimento do mandado judicial se deu dentro da ideia, dentro do conceito de dia. Portanto, levem para a prova que o início do cumprimento do mandado judicial é que deve ser levado em consideração para definir dia e para o rompimento legal sem que haja abuso da inviolabilidade domiciliar. Assim, visto essas nuances principais, podemos responder já aos questionamentos. Primeiro deles, caso um escritório de advocacia seja invadido durante a noite por policiais para nele se instalar escutas ambientais ordenadas pela Justiça, já que o advogado que ali trabalha estaria envolvido em organização criminosa, a prova obtida será ilícita, já que a referida diligência não foi feita durante o dia. Essa resposta foi considerada errada pela CESP. Por quê? Porque não se está falando da inviolabilidade domiciliar para o cumprimento de um mandado, mas sim para a realização de atividades investigativas. Por isso, essa questão foi considerada incorreta. Ainda, segunda questão, a inviolabilidade domiciliar é protegida pela cláusula de reserva de jurisdição. A resposta está correta e nós vimos na aula passada e falamos hoje também que a inviolabilidade domiciliar é um dos direitos contidos dentro da cláusula de reserva de jurisdição, ao lado, por exemplo, da prisão, do sigilo processual e da interceptação telefônica, e que, para que haja o rompimento dessa inviolabilidade e esse rompimento não configure abuso, nós teríamos que observar algumas situações. Ordem judicial, fundada suspeita e investigação criminal. Muito importante frisar essas ideias de que a inviolabilidade domiciliar está contida dentro dessa cláusula da reserva de jurisdição. Com isso, nós encerramos nosso 24º encontro. Está aqui o meu contato, o meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.